Uhum. Semana que vem já começam a gente já vai começar até dia 2, né? São as aulas ao vivo, então bom dia a todos, né? Pessoal que entrou depois da Prof. me cumprimentou. Bem-vindo a mais uma aula de arte, né? A partir do dia 2, até dia 2, na verdade, as aulas serão ao vivo, depois as aulas gravadas, aí tem aquele período de REC, né, para a galera que ficou em recuperação, tá bom? Mas não é o caso de vocês, eu acredito, todo mundo entregou bonitinho as atividades, então, pelo menos comigo, eu não tenho problemas, tá bom, meus amores? Hoje a Prof vai falar, acho que um assunto, que é um assunto que ele cai bastante, porque ele faz uma conexão muito grande em literatura, fala sobre modernismo, né? Ele linka com a Semana de Arte Moderna, e é um período da história da arte, principalmente aqui no Brasil, de grande importância, que ele é um divisor de águas. O que o Brasil foi antes da Semana de Arte Moderna, de toda essa produção artística, e o que o Brasil é depois. Porque ele pegou todo esse estrangeirismo, essa influência, ou melhor, tudo que a gente enaltece, né, em relação ao que é de fora, que é melhor, e acaba falando, peraí, a gente precisa valorizar o que é nosso, né, o que é brasileiro, ok? O prof vai esperar para vocês. Na apostila de vocês está na página 214, módulo 29, ele fala sobre, né, moderno cenário brasileiro e modernismo brasileiro. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre a obra de Anita Malfatti, a crítica do Monteiro Lobato. Quando a gente pensa no Monteiro Lobato, vem à nossa mente o fofo, aquele senhorzinho fofo, né, que criador do Sítio do Pica-Pau, confere? Mas ele fez algo com essa artista chamada Anita Malfatti, que foi uma crítica. Na verdade, ele não fez uma crítica pessoal, ele fez uma crítica à produção artística da própria Anita Malfatti. Eu vou contar um pouquinho da história da artista. A Anita nasceu com um probleminha no braço direito, então ela teve uma atrofia, o bracinho dela foi parando de funcionar. Aí ela nasceu destra, né? A mãe acabou fazendo com que ela se acostumasse, se habituasse a fazer tudo com o bracinho esquerdo. A mãe que educou a filha, a mãe, uma pessoa muito culta da Anitta, educou a filha a escrever, inclusive a tocar instrumento e até mesmo a pintar, né? Já viu que a filha tinha muitos talentos, a fazer tudo com o bracinho esquerdo. Então, quer dizer, já desenvolveu uma capacidade, né, essa inteligência além, né, na sua filha Anitta Malfatti. E a Anitta nunca foi de posse, de muitas posses, mas ela tinha uma madrinha que ajudava bastante. Inclusive, ela foi, né, viajou para fora do país, teve contato com alguns artistas do movimento de vanguarda, inclusive os expressionistas. Por isso que a influência dela em relação a retratar de uma forma diferente acabou refletindo, tá? Então, o prof vai ler um pouquinho e vou falar um pouquinho, tá bom? No Brasil, no século XXI, constata-se que muitas pessoas ainda desconhecem o sentido poético e histórico da arte moderna e contemporânea. Anita Malfatti nasceu em São Paulo no ano de 1889, filha de um italiano e uma norte-americana. Quer dizer, então ela tinha toda essa influência já estrangeirista na casa dela, né? Pelo fato dos pais serem estrangeiros, mas ela nasceu no Brasil, tá? Na sua fase adulta, foi estudar pintura na Europa e nos Estados Unidos, em tempos da arte moderna na Europa. Anitta busca sua expressão visual a partir de tendências expressionistas, modernas, coisas que no Brasil ainda não havia acontecido. Logo na volta, que foi em 1914, com 24 anos de idade, resolve expor seus trabalhos na chamada Exposição Malfatti, que acaba se distanciando dos métodos clássicos que a sociedade brasileira, principalmente paulistana, tinha como obras de arte, a partir da visão antimodernista de Monteiro Lobato, que era também crítico de arte, que escancarava que essa nova tendência na arte nada mais era que um belo horror, fruto de desconhecer a valorização da arte moderna, fruto do desequilíbrio que essas mudanças conceituais causaram. Olha quantas palavras pesadas, né, frente à produção artística de Anitta. Monteiro Lobato, por sua vez, critica a exposição de Malfatti no artigo Paranoia ou Mistificação, que foi publicado no jornal Estado de São Paulo, em 20 de dezembro de 1917, provocando a polêmica que afastaria os seus seguidores modernistas.
ele escreveu: há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas, e a outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica das escolas rebeldes, surgidas cá e lá, como furúnculos da cultura excessiva. Embora elas se deem como novos precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada, no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Resultado: rejeição da elite paulistana aos trabalhos de Anitta. O Estado confiava cegamente nas opiniões e gostos pessoais do autor de Urupês, e de forma imediata causou escândalo, quadros devolvidos, uma tentativa de agressão à pintora, e a mostra é fechada antes do tempo. Então, para a Anitta, ela não tinha uma autoestima legal, tá? Começa pela questão da deformidade do bracinho dela, a questão a autoestima dela nunca foi boa, mas ela tinha um grupo de amigos muito bom, que era, assim, chamado Grupo dos Cinco: Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Menotti Del Picchia. Então, esses artistas né, autores literários, eles eram um grupo muito, muito forte, muito presente na vida da Anitta. Foi o que não ajudou a Anitta a se afundar nessa época. Mas o fim da vida da Anitta foi um pouquinho triste. Ela acabou pintando paisagens litorâneas, sabe? Fugiu totalmente do que ela viu e do que ela estudou fora do Brasil. Aí o que aconteceu? Esses artistas, em 1917 houve essa exposição. O Monteiro Lobato fez o que fez, né? Escreveu essa crítica extremamente pesada em relação às pinturas de Anitta. A sociedade paulistana caiu matando, né? Fechou a temporada dela antes. E o que eles pensaram? Peraí, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Por que tudo que é de fora é melhor? E quando a gente vem com toda essa influência e a gente acaba fazendo algo, né? Os nossos artistas são tratados dessa forma, tá? Aí daqui a pouquinho eu já continuo. Agora, em sua opinião, a mulher tinha o mesmo espaço que o homem em espaços expositivos no século XIX? O que vocês acham? Alguém pode me falar? Eu acho que não. Não, né, amor? Tem mais. Nós estamos falando Porque, século XIX. se a gente perceber, na arte, na poesia, tem mais homens do que mulheres. Isso dá pra ver pelo livro até. Daí, quando a gente estuda o modernismo, acho que só na terceira fase que vai aparecer no livro uma mulher. Demora um pouco. Demora bastante, né, Axa? Então, Sim. assim, a gente demorou para ter voz e para ter vez, né? Triste isso, né? Numa sociedade de possibilidades, hoje a mulher tem voz. Mas, se você parar para pensar, são poucas mulheres hoje, se você pensar assim, mas existem mulheres produzindo? Existem, são poucas, a gente fala muito mais de homens do que de mulheres, na arte, na literatura, tá, mas por quê? Consequência histórica, tá? Porque isso não vem não é cultural, não é cultural porque não era viável, não era, a gente não podia, a gente não tinha, né, essa liberdade que a gente tem hoje, tá? Por isso, a consequência histórica, por isso que não tem esse número, não tem essa quantidade, não é igualitário, ok? Agora, vocês acham que Monteiro Lobato estava certo a criticar de forma ferrenha o trabalho da Anitta Malfatti? Não, acho que ele exagerou um pouco. Eu não precisava de tudo isso. Desnecessário, né? Então, assim, eu acho que uma crítica aqui, acolá, tudo bem, mas assim, eu acho que ele pegou extremamente pesado, tá? Então, assim, ele não precisava de tudo isso, né? Mas, assim, no início do século XX, e a gente vai falar um pouquinho sobre agora, né? A pesquisa traz aqui como que era o cenário brasileiro, até para a gente entender sobre esse pensamento. Deixa eu fazer um outro questionamento. Se fosse um homem ali na exposição, como houve uma exposição em 1917 de um artista
lituano chamado Lazar Segal, no mesmo ano da Anitta Malfatti. E ele foi, com ele não aconteceu nada, muito pelo contrário, ele foi enaltecido. Por que Monteiro Lobato não criticou e criticou a Anitta? Que ele era homem? O que vocês acham? Eu acho que é por ela ser uma mulher, sabe? Eu não sei, mas é o que eu pensei. Porque o Lazar Segal, no mesmo ano, fez datas próximas, né, fez uma exposição extremamente ousada, também trazendo movimentos de vanguarda como influência. Ele foi enaltecido. Aí a Anitta Malfatti faz a exposição e né, tem toda essa crítica que acaba, meio que só não acabou com a carreira dela, foi o que eu falei, porque ela tinha esse grupo de amigos que sustentaram, tá? Vou entender um pouquinho sobre o cenário brasileiro. Ó, no início do século XX, a propagação tecnológica mudou consideravelmente a organização social e espacial das cidades. As grandes cidades começaram a se organizar para os automóveis e as motocicletas, que trafegavam velozes pelas ruas. As cidades estavam repletas de novidades e novos conhecimentos que chegavam em todas as partes do mundo. Nesse período, a capital do Brasil, né, brasileira, era do Rio de Janeiro, juntamente com outras grandes cidades como Manaus e São Paulo. Também passou por mudanças na organização social após a implementação de fábricas e a chegada de imigrantes, especialmente da Europa, que vieram trabalhar nas indústrias. Os automóveis de passeio ganharam as ruas brasileiras, que se transformaram em grandes avenidas prontas para receber o tráfego. As construções se transformaram, surgiram grandes edifícios e as casas passaram a ser construídas com materiais industrializados. Em São Paulo e no Rio de Janeiro foram abertos diversos espaços culturais, também salas de cinema. Nas artes, novos temas e formas artísticas surgiram, como as vanguardas europeias, trazidas pelos artistas europeus e norte-americanos. E os estudantes brasileiros iam para a Europa se especializar. A capital brasileira passou por reformas urbanísticas para ficar parecida com a capital francesa, Paris. As ruas foram ampliadas, a cidade ganhou importantes espaços, como o Teatro Municipal, o Museu de Belas Artes e a Biblioteca Nacional e praças. As roupas e os comportamentos também mudaram. A busca pelo espírito livre se mostrava nas ruas e nos cortes dos cabelos femininos. Essa foi a época em que as mulheres começaram a ganhar destaque, como a francesa Gabrielle Chanel, né, conhecida como Coco Chanel, que se tornou uma das estilistas mais famosas do mundo e que inovou o vestuário feminino, causando polêmica e fazendo sucesso. As roupas leves e elegantes facilitavam os movimentos da dança, que era o Charleston. Aqui tem uma escultura dela. O momento chave, tem até uma série que traz um pouquinho da história da Chanel, tá? Que é bem interessante, uma mulher que estava à frente do seu tempo, que trouxe a moda e implementou, na verdade, né, uma forma diferenciada de ver a moda e de colocar a mulher no mercado de trabalho de uma forma muito importante, de uma forma muito presente, né, e se firmar acima de tudo, né, se colocar e se impor, né, no mercado de trabalho acima de tudo. O momento-chave foi a Semana de Arte Moderna, que ocorreu em 1922, marcado por uma mudança no cenário brasileiro. Contrários ao simbolismo e à arte acadêmica e a todo o tradicionalismo associado aos momentos anteriores, trazia uma proposta de um estilo novo, uma nova concepção. Aqui é o ingresso, né, da Semana de Arte Moderna. Tem uma frase que o Oswald fala sobre a Semana de Arte Moderna, ele escreve bem assim, ó: não sabemos o que queremos, mas sabemos o que não queremos. Então, o que eles não queriam? Mas esse estrangeirismo na arte, mas essa mega valorização do que era de fora era melhor, o que era brasileiro não era bom. Então, eles queriam pegar toda essa influência estrangeirista, sim, é bom a influência, é bom você pegar algo e se inspirar, mas eles queriam dar um toque brasileiro, tá? E aí eles pensaram em tudo isso, junto com o que aconteceu com a Anitta em 1917, foi quando foi idealizada a Semana de Arte Moderna em 1922. A mulher do Menotti Del Pique era francesa, e ela falou: por que vocês não fazem uma Semana de Arte Moderna, assim como é feito em Paris? E foi quando eles criaram. Não foi necessariamente uma semana, foram 3 dias em fevereiro, né, de 1922, e houve apresentações de música, de
declamação de poesia, além do salão, que isso ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo. Havia exposições de artistas. Tarsila do Amaral não participou ativamente, porque ela estava fora do Brasil, mas as pinturas dela estavam presentes. Ó, na música, um nome forte é o Heitor Villa-Lobos, Oswald de Andrade na literatura, Vitor Brecheret na escultura e Anita Malfatti na pintura. Entre os anos de 22 e 30, houve por parte dos artistas um grande interesse em uma renovação estética, que tinha por base a produção cubista, futurista e surrealista, né, influências do movimento de vanguarda. Existia uma busca por um nacionalismo, e as questões do país eram expostas nas manifestações artísticas. Embora o modernismo tenha todo um colorido típico das diversas regiões do país, como é o caso de Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro, teve seu ápice em São Paulo, regionalizado, onde obteve espaço em função do crescimento do Estado na década de 1920. Embora tenha tido grande força da literatura, foi por meio das artes visuais que o modernismo construiu sua base teórica, com as pinturas de Di Cavalcanti, as esculturas de Brecheret e a coragem da Anitta, em fazer sua exposição lá atrás, em 1917. O modernismo brasileiro teve nesses artistas o seu alicerce. Para você ter uma ideia, Victor Brecheret, foi encomendado a ele um monumento, que tem uma escultura dele aqui, ó, essa daqui, tá? Que é tem o nome dela aqui? Está falando o Monumento às Bandeiras, que ele fez com 240 blocos de granito, cada um com 50 toneladas, para a Prefeitura de São Paulo. Eles não gostaram. Não gostaram. Hoje, essa escultura está lá em São Paulo, perto, para quem vai a São Paulo, está perto do Campo de Marte, numa praça que tem ali, uma rotatória gigante, é uma praça que tem, está essa escultura Monumento às Bandeiras, tá? Mas até então, eles não gostaram do que viram. A prefeitura cancelou, achou absurdo aquilo ali. Não era bem isso que a gente queria, monumento às bandeiras. Eles queriam algo tradicional, né? Então, o Victor Brecheret meio que ousou demais para a época, tá? Então, embora o modernismo tenha todo um colorido, né? Como a prof já falou isso daqui, já falei, com predomínio de uma pincelada mais livre, surgiu desde os tempos dos impressionistas, os modernistas utilizavam desse método de pintura para construir um espaço problematizado entre figura e fundo. Esses artistas não faziam questão de uma modelagem perfeita, então, quer dizer, ele estava quebrando com o academicismo, né? Olha esse mural executado pelo Di Cavalcanti. Ele destoava dos demais artistas, tá? Ele brincava um pouquinho e ele tem influência aí total, cubista e fauvista. Fauvista é o uso exagerado das cores, né? Le Fauves Feras. Brecheret, de formação italiana, foi responsável pelo protótipo utilizado como base para o Monumento às Bandeiras. Ele teve 12 obras expostas na semana de 22. Seu trabalho é de tal envergadura que chegou a ter alguns deles comparados a Rodin, aquele artista lá do realismo, tá? O pensador, né? Só falar isso daí. Os principais escultores. Embora não tenha participado do evento, como a prof falou, Tarsila do Amaral é um dos expoentes do modernismo, baseada na pintura de Leger. Tarsila extraía suas representações de máquina, e com isso trazia seu trabalho para a esfera da sociedade industrializada. Seus trabalhos, no início da década de 20, trazem uma modulação rítmica visual, de forte impacto para o modernismo. Aqui tem as divisões das fases da Tarsila do Amaral. Pau-Brasil, são paisagens nativas e figuração lírica. Tem alguns teóricos que associam a Tarsila ao surrealismo, tá? Antropofágico, que é a síntese de cores, elementos, tendências surreal, a mesma coisa. Esse movimento antropofágico foi um movimento que ela criou a partir do momento daquela obra Abapuru, todo mundo conhece, onde tem aquela mãozinha, que não é nariz, as mãos pequenas, cabeça pequena e os pés enormes, tá? Onde, o que ela quiser tratar com aquilo? Ele precisa pensar pouco, mas ele precisa ter uma estrutura boa, tá? Ele precisa trabalhar, tá bom? Aí aqui vai falar um pouquinho sobre Cândido Portinari, né? A figura de referência no modernismo é Cândido Portinari. Ele nunca quis que eu associasse nenhum movimento a nenhum artista, que ele falava, eu sou ele mesmo, ó. Tinha grande influência de Picasso, mas ele não era Picasso, assim como o muralismo mexicano, porque ele sempre gostou de trabalhar com grandes proporções. A produção do modernismo, embora seu ápice seja em 1922, não pôde desconsiderar a produção anterior, que inclui trabalhos do Vicente do Rego Monteiro, como era em 1920. A arte brasileira ganhou destaque internacional com o modernismo brasileiro, que criou novas formas artísticas com esculturas de Brecheret. Deixa eu contar rapidinho a historinha do Villa-Lobos para vocês.
Quando ele foi apresentar, ele estava com o pé machucado, uma unha encravada. Então, ele entrou com um pé de sapato na semana de 22, tá? Numa das apresentações, e um pé de chinelo. A plateia achou que aquilo, ele estava sendo moderninho, estava sendo ousado. Eles começaram a vaiar, a, sabe assim, fazer coisas assim para depreciar a imagem do Villa-Lobos. Então, assim, foi bem chata a situação. Tem uma minissérie chamada Um Só Coração, que passou na Rede Globo, que passa toda semana de arte moderna. O foco não foi esse, o foco foi uma história romântica lá por trás, mas que conta a história e aparece cenas também, tá bom? Aqui eu já falei sobre ele. Aqui também fala um pouquinho sobre Villa-Lobos, que após a Semana de Arte Moderna, ele foi para a Europa e depois retornou ao Brasil 6 anos depois. Aí ele organizou um coral com 12 mil vozes em São Paulo, ele implementou o canto orfeônico nas escolas, e a partir de 1932 se tornou obrigatório ser no público brasileiro de música, tá? Heitor Villa-Lobos, ele implementou isso, hoje não mais, tá? Hoje é o ensino da arte, mas aí a música tem se o professor tiver essa formação, tá bom? Ele também foi um dos maiores pesquisadores da música folclórica nacional. Realizou várias viagens pelo interior do país para estudá-la, mas seu reconhecimento internacional se deu pelo Trenzinho Caipira, integrante da peça Baquianas Brasileiras número 2, que reproduz o som da locomotiva com instrumentos. Então, assim, teve até uma fala aí, na semana de 22 mesmo, nas apresentações, o pessoal começou a jogar tomate, começou a vaiar, foi bem triste. Aí o Mário de Andrade, ele se levantou uma hora e falou assim, os mesmos que nos vaiaram são os mesmos que vão comprar nossos discos, vão ler os nossos livros. E foi realmente o que aconteceu, né? Hoje, na verdade, deixa eu só interromper e voltar para vocês, foi tão importante a semana de 22, que hoje, tudo que eles fizeram, hoje nós estamos falando e é uma ruptura. O que era o Brasil antes da Semana de Arte Moderna e o que é o Brasil hoje. Então, hoje a arte contemporânea só é o que é em função do que eles criaram, ok? A prof quer saber se tem alguma pergunta. Tudo bem por aqui? Ô, professora, o Lobos, ele... Não, você tá me ouvindo? Estou, agora sim. O Villa-Lobos, ele depois explica, né, que ele tava com o pé machucado e tal, que não era uma ruptura do... Ai, ai. Não, achei que ele estava sendo moderninho. Sim, no livro, na parte de literatura, no começo do modernismo, fala dessa história. E o pessoal é tão assim, sei lá, né, tão bobo, tão vedado, né, que acaba criticando sem saber. Então, assim, são coisas que acontecem na história mesmo, que a gente fala assim, nossa, que absurdo, né? E esses Sim. artistas, eles se destacaram, eu falo que realmente eles foram vaiados, mas hoje eles são o que são, né? Queridos, a prof vai fechar só um pouquinho a câmera aqui, só para eu colocar o note para carregar, eu já vi, tá? Rapidão. Pronto, que a prof esqueceu de colocar na tomada, pensa. Queridos, agora a prof vai fazer chamada. Ali tem uma atividade prática para fazer, mas assim, eu não tenho mais como mensurar ou atribuir nota. Ela é bem gostosa de fazer, que ali fala para você imprimir uma foto sua com fundo branco. E aí você pega essa foto, como ali tem até a ideia do Homem Amarelo, né? Tem a imagem, tem uma obra da Anita Malfatti chamada É o Japonês ou o Homem Amarelo? Peraí, deixa eu só ver. O Homem Amarelo. E aí você brinca, você pinta a sua foto com uma influência modernista, né? Ou você utiliza a Anita Malfatti como influência e as obras dela, ou Tarsila do Amaral. É algo mais para você relaxar do que como uma obrigatoriedade, ok? Tudo bem? Vocês entenderam? Porque a prof já não tem mais como ter esse jogo, porque eu não tenho mais como atribuir a nota, até porque a prof já fechou a nota discursiva. Correto? É uma atividade gostosa de fazer, tipo, eu tô sem fazer nada, porque eu acho que é difícil, porque chega um momento também que a gente já está tão cansado, tão cheio de coisas, tá bom, coração? Tá? Fica à vontade, está na página
218. Mas as questões é interessante vocês resolverem, tá? Da página 219. Porque são questões que são cobradas no Enem, são questões que são cobradas nos programas de avaliação seriada, em vestibulares afins. A Semana de Arte Moderna, ela é muito cobrada estatisticamente falando, tá? São questões que vale a pena você executar todo esse exercício, tá? Na página 219. Queridos, a prof vai fazer chamada. Eu sei que tem pouquíssimos alunos, mas eu preciso fazer para cumprir, né, o que é combinado. Vou pedir ajuda dos alunos que estão em sala para me nortear, tá? Quem não está aqui. Ana Luísa Soares. A Kemi está. Alessandra. Alexandre. A Ana Luísa falando no chat. Aqui, professora. Está já. Alexandre está. Obrigada, querido. Ana Júlia. Ana Luísa. Ana Luísa Arce. Faltou. Ari Vargas. Faltou. Daniela. Faltou. Danilo. Tá aqui. Uhum. Emily Barbosa, Emily Zanuncio, faltaram? Faltou. Felipe Correia. Faltou. Felipe Oshiro. Tá aqui. Ok. Tá, já. Fernanda. Falando no chat. Ok. Gabriel de Lima. Faltou. Gabriela. Faltou. Glória. Faltou. Guilherme. Faltou. Gustavo. Faltou. Herbert. Faltou. Isadora Marques. Faltou. Isadora Ilka. Faltou. João Vitor. Falou no chat. Júlia. Faltou. Juliana. Faltou. Larissa. Presente. Obrigada, meu amor. Luana. Faltou. Luana Matos. Não, Luana já falei. Mariana Brito. Faltou. Matheus Yudi. Faltou. Milene. Faltou. Nathalie. Faltou. Nicole. Faltou. Rafael. Faltou. Rodrigo tá aí. Sérgio. Sérgio faltou. Vitória Menezes. Faltou. Yasmin. Faltou. Nicole Matos. Faltou. Ok, vou para o segundo B agora. Axa está. Aina. Faltou. Alana. Faltou. Ana Beatriz. Faltou. Ana Caroline. Faltou. Ana Júlia. Faltou. Amanda. Oiê. Oiê. Ariane. Faltou. Arthur. Faltou. Beatriz. Falou no chat. Ok. Carlos Eduardo. Faltou. Daniel. Falou no chat. Ok. Eduardo. Faltou. Eduardo Nomura. Faltou. Fernando Favaro. Faltou. Isabela Alves. Faltou. Isabela Puga. Também faltou. José Marco. Falou no chat. Ok. Júlia. Falou no chat. Camila. Faltou. Katsu. Falou no chat. A Camila falou no chat? Falou, né? Não, a Camila faltou. Katsu que falou no chat. Tá. Cauê. Faltou. Leonardo. Faltou. Lucas. Aqui. Obrigada. Ludmila. Faltou. Manuela. Faltou. Maria Fernanda.
Faltou. Maria Luísa, Faltou. Mariana, Falou no chat. ok. Matheus Orlando, Faltou. Natan, Falou no chat. ótima. Faltou. Paulo Henrique, Aqui. obrigada, querido Pedro Henrique. Falou no chat. Rafael, Faltou. Rafaela, Presente. obrigada, meu amor. Rafaela Santana, Faltou. Wesley, Faltou. Elise Faltou. e Felipe Barbosa. Também faltou. Ok, obrigada, Axa. Amores, a prof quer... Ai, hoje eu não consegui colocar meu fundinho, Axa. Tá dando erro, não sei por quê, vou reiniciar. Não deu certo colocar o plano de fundo? Não deu, não rolou. Semana passada eu consegui só desfocar o fundo, mas hoje não rolou. Não sei o que aconteceu. Ainda mudei a posição da mesa, não gostei. Mas eu vou tentar, depois vou reiniciar o computador. Meus amores, ó, quem quiser sair, fica à vontade. Um beijo no coração. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus. Estou por aqui se precisar de alguma coisa, tá? Ó, beijo. Faça o exercício da 219 para praticar, tá? Que essas questões são importantes, ok? Ó, um beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, prof. Tchau, meu bem. Vai com Deus. Tchau, professora. Boas férias. Obrigada por ficar com a gente até agora. Tá? Você merece muito. Ah, Beijo. obrigada, meu amor. Tchau. Tchau, linda. Até mais. Vai com Deus. Beijo.